Meus queridos alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Psicologia e Processos Básicos 1. Essa é a nossa 12ª aula e vamos adentrar num aspecto dos processos básicos que eu, particularmente, diria que eles não são tão básicos assim, que é a nossa capacidade de resolver problemas e dar conta das demandas que o ambiente nos impõe. Percebam o seguinte, e isso é muito importante que vocês possam compreender, tá? Quando a gente fala em processos psicológicos básicos, o que a gente está falando, na verdade, é um grupo de processos que acontecem dentro da nossa mente e, de alguma maneira, vão solidificar, vão contextualizar e vão nos proporcionar possibilidades diferentes de atuar em relação ao mundo, em relação às coisas e os estímulos que nos chegam. Ou seja, de alguma maneira, existem vários processos e sem eles não conseguiríamos agir e nos comportar da forma como fazemos. E perceba, esses processos eles têm diferentes níveis. A gente já conversou aqui ao longo dessa disciplina sobre processos top-down e processos bottom-up, sobre processos automáticos e processos voluntários, sobre processos implícitos, inconscientes e processos explícitos, conscientes, volitivos. Todos esses aspectos eles estão associados à própria experiência humana. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês nesse momento é que quando a gente fala de processos psicológicos básicos, a gente não pode se limitar somente e se circunscrever a questões que são meramente basais, né? Existem outras questões, como, por exemplo, a questões do pensamento, a forma como nós pensamos, a forma como estruturamos o nosso pensamento em cadeia, de modo que ele possa nos trazer as respostas que precisamos, a forma como nós percebemos o mundo, né? Na verdade, se a gente for parar para pensar, uma das coisas mais curiosas é que a temporalidade está presente na cognição humana o tempo todo. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês é que o tempo, a presença, a passagem do tempo, a sensação subjetiva do tempo passar, ele faz parte da experiência humana. Mas a gente sabe, os físicos sabem, que o tempo é só mais uma das diversas dimensões físicas. E nós, seres humanos, conseguimos perceber algumas dimensões e outras não conseguimos perceber, mas o nosso pensamento, a nossa lógica, está tudo estruturado nessa nossa capacidade de perceber certos aspectos físicos e também na de negligenciar outros aspectos físicos a que não conseguimos ter contato. Hoje eu vou falar sobre resolução de problemas. E resolução de problemas é considerado um processo superior, um processo psicológico superior. Portanto, ele não seria exatamente um processo psicológico básico. Mas para falar de resolução de problemas, eu preciso falar de um grupo de processos psicológicos que são básicos e que, de alguma maneira, eles ficam negligenciados, eles ficam deixados de lado ao longo dessa disciplina, mas eu vou remediar esse equívoco, se é que a gente pode dizer assim, apresentando esses processos básicos para vocês e mostrando como é que esses processos conseguem construir a forma como nós pensamos e nós conseguimos resolver problemas absolutamente novos que aparecem diante da gente. Então, o nome desses processos básicos, e que, na verdade, suportam ou dão sustentação para diversos outros processos superiores, como, por exemplo, a nossa criatividade, a nossa capacidade de planejar ou a nossa capacidade de resolver novos problemas, são as funções executivas. São, portanto, funções cognitivas, funções do pensamento, processos que são basais e que dão sustentação toda vez que a gente precisa executar uma determinada ação. Agora, reparem que a gente só fala de funções executivas quando se trata de ações que são totalmente novas. São problemas que chegam para a gente e que a gente nunca experienciou antes. Então, o que eu estou afirmando para vocês é que falar de funções executivas é falar de uma espécie de inteligência que não é essa inteligência que a gente aprende na escola, que a gente costuma chamar de inteligência cristalizada. É uma inteligência mais fluida, mais do momento, e que se adapta e se modifica na medida em que os problemas vão aparecendo. E se forem problemas novos, a gente vai tentar dar conta de maneiras diferentes e não sempre da mesma maneira como a gente faz com os problemas clássicos, aqueles que já estão cristalizados na nossa mente.
Para eu começar a falar de funções executivas, eu preciso apresentar para vocês a pessoa que cunhou o termo e começou a desenvolver essas ideias ali por volta da década de 1980. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura dessa fala da Muriel Leza. Vamos lá? As funções executivas consistem nessas capacidades mentais necessárias para formular objetivos, planejar como alcançá-los e levar a cabo esses planos de modo eficaz. Elas estão no coração de todas as atividades úteis socialmente, da evolução pessoal e da criatividade. Muriel Leza, Universidade de Chicago. A ideia da Leza, portanto, era exatamente identificar e mapear essas funções que são básicas à nossa capacidade de pensar, de refletir, de traçar as nossas metas, de botar os nossos objetivos, planejá-los e fazer com que nós conseguíssemos alcançá-los. Então, quando chega um problema para a gente, a primeira coisa que a gente quer é resolver. E a gente, de alguma maneira, vai vislumbrar a forma como vamos conseguir resolver esse problema. Só que, para fazê-lo, é necessário que a gente cumpra uma série de etapas, uma série de passos. E para cumprir esses passos é necessário que a gente tenha essas funções executivas centrais, que a gente chama de Core Executive Functions, ou seja, as funções executivas do coração centrais, as mais importantes, as fundamentais. Sem elas é muito difícil, quase impossível, que a gente consiga resolver um problema que a gente se depara e que seja absolutamente novo para a gente, né? Mas essa ideia das funções executivas, ela está associada ao aspecto da execução, né? Portanto, é a ideia de que uma vez estabelecido o plano, eu preciso executá-lo. E alguém precisa monitorar ou me monitorar de modo que eu consiga realizar a ação adequadamente, corretamente. É uma espécie de supervisor, né? Uma espécie de tomador de conta, de gerente, que vai estar dentro da minha mente, dizendo onde eu devo alocar os meus recursos cognitivos para que eu possa atingir o objetivo, que é resolver o problema no final das contas. Pode parecer complexo, mas eu vou trazer para vocês por que dessa ideia de gestão gestão da capacidade cognitiva, por que dessa ideia da gestão dos recursos mentais e cerebrais ao longo do nosso processo de execução e de resolução de problemas, tá? Acompanhe aqui comigo o seguinte raciocínio, que é um raciocínio bem semelhante ao que a Leza teve quando ela cunhou o termo. Vamos olhar para executivo, né? A gente está falando de funções executivas. Executivo é um substantivo feminino que, quando funciona como adjetivo, representa a capacidade de colocar planejamentos, ações e leis em realização. Portanto, é bem semelhante àquela ideia que a gente estava trazendo de executar um determinado planejamento que você estabeleceu antes e que provavelmente eu quero resolver um problema X. Para eu resolver esse problema X, eu preciso fazer esses passos, eu preciso pelo menos ter uma noção de para onde eu quero ir, ou seja, onde eu quero chegar. E aí eu vou usar essas funções executivas para me manter nesse trajeto, nessa trajetória, até que eu consiga resolver esse problema. Certo? Então, seria essa ideia quando o executivo funciona como adjetivo. Mas como substantivo, executivo pode ser a pessoa superior no ramo empresarial que assume a responsabilidade da gestão dos recursos, planejamentos e ações. Ou 2, pessoa pública governamental capaz de colocar em prática as políticas públicas e legislações. Então, independente da modalidade que a gente escolha, a gente está falando aí de executar, de colocar em prática e, de outro lado, de gerir, de tomar conta, né? Então, tem esse aspecto da gestão, portanto, a gestão dos nossos recursos cognitivos, cerebrais, mentais, para que a gente possa realizar a ação que a gente deseja. E, de outro lado, existe esse aspecto de colocar em prática, de realizar a ação. Não é ficar somente ali na esfera do planejamento, mas sim entrar no espectro executivo. E agora me acompanhem o que eu vou selecionar para vocês, para ver se vocês conseguem entender a ideia central das funções executivas. Se a gente pega a ideia de planejamento, ação, uma pessoa superior, né, que seria aí o gestor, a gestão dos recursos, colocar em prática, o que a gente teria seria uma definição muito interessante das funções executivas, baseadas na definição daquilo que é executivo. Então, as funções executivas seriam exatamente essas funções psicológicas superiores, com capacidade de gerir os recursos comportamentais, emocionais e cognitivos, com o objetivo de colocar em prática as respostas referentes às demandas impostas pelo ambiente
e pelas interações sociais. Só que é muito curioso que, quando esse termo aparece, né, ele passa a ser um dos termos principais na área da psicologia cognitiva, que é o tipo de psicologia que eu ensino aqui em Psicologia e Processos Básicos. É claro que eu já expliquei isso para vocês, outras abordagens, outras teorias da psicologia vão considerar outros processos como sendo os básicos, né? Aqui a gente traz esse aspecto da cognição, portanto, do processo do pensamento, como funciona o processo do pensamento de um modo que a gente possa dar conta do mundo à nossa volta. E o mundo nos impõe problemas. E quando ele nos impõe problemas, o que a gente faz é lançar mão das nossas funções executivas para conseguir dar conta desse problema que chega até a gente. Mas isso não é novo, meus amigos. Isso tem bastante tempo, apesar do termo e dos estudos começarem a aparecer ali meados da década de 1990 e duraram aí os últimos 35, 40 anos. Portanto, é uma área da psicologia que é muito nova, os estudos das funções executivas. Mas mesmo assim, a gente sabe que as funções executivas elas são responsáveis também por outro tipo de gestão, que é a gestão emocional. Então, para a gente conseguir gerir todos os recursos do nosso cérebro, a gente está falando da gestão de recursos, que vão desde os fisiológicos mais básicos, que são as nossas emoções, o nosso aprendizado, até os mais complexos, os cognitivos mais complexos, como, por exemplo, a criatividade e o planejamento, ou a inteligência fluida, né? Juntando esses dois aspectos. Então, quando a gente olha especificamente para as funções executivas, a gente vê que existe um percurso histórico que foi sendo desenhado na história da ciência para chegar no momento que a gente chegou. Segundo os historiadores, segundo os pesquisadores da área das neurociências, tudo começa com Phineas Gage. E eu vou falar um pouquinho dele. No livro O Erro de Descartes, de Antônio Damasio, ele descreve o caso do Phineas Gage, que foi paciente do Dr. John Harlow. Ele cita, portanto, no Erro de Descartes, esse acontecimento. Essa pessoa que está aí com essa barra de ferro atravessada do crânio, né, e tirou a foto ali segurando exatamente a mesma barra de ferro que atravessou o próprio crânio, é o Phineas Gage. E o que a gente teve foi uma modificação muito grande nos comportamentos do Phineas Gage, dado a presença dessa barra de ferro que atravessou o crânio dele por acidente e causou um grupo de lesões no cérebro, principalmente nas regiões mais frontais. E é muito curioso porque o Dr. John Harlow ele vai descrever, ele vai fazer um acompanhamento muito minucioso, não somente dos aspectos fisiológicos. Talvez essa tenha sido a grande sensibilidade do médico do Phineas Gage. Ele percebeu que existiam mudanças comportamentais no Phineas Gage, apesar dos indicadores fisiológicos, físicos do seu paciente se manterem os mesmos, a despeito, obviamente, da lesão que ele sofreu no cérebro. Então, assim, teve a lesão, teve um dano muito grande, mas as sequelas, elas não foram físicas. Então, não existia paralisia de membro, não existia nenhum tipo de sequela física, além da óbvia lesão no olho, enfim, a dificuldade, portanto, a cegueira daquele olho, etc. Na verdade, o que o John Harlow percebeu é que existiam mudanças comportamentais que eram muito mais drásticas e eram sintomas muito mais nítidos que estavam associados àquela lesão no cérebro do Phineas Gage. E aí é legal porque eu trago aqui o relato do John Harlow, ele teve esse cuidado de manter os registros dele durante esse tempo, e eu vou trazer para vocês o que o John Harlow falou. Tá? O equilíbrio ou a compensação entre suas faculdades intelectuais e suas propensões animais parecem ter sido destruídas. Ele está inquieto, irreverente, indulgente, em certos momentos nas profanidades mais nojentas, o que não era de seu costume anteriormente, mostrando pouco ou nenhum respeito por seus colegas, impaciente com proibições ou conselhos que contrastem com os seus desejos, por vezes excessivamente obstinado, embora teimoso e vacilante, criando muitos planos para o futuro, mas sem estrutura, que são facilmente substituídos por outros que parecem mais viáveis no momento. Isso é um texto de John Harlow, de 1868. Então, eu estou falando aí de um acontecimento da segunda metade do século XIX, que de alguma maneira mudou a forma como nós compreendemos o cérebro, né?
Até então, o cérebro estava ali sendo considerado uma espécie de receptáculo das informações, das emoções, até aí tudo bem, mas não se acreditava que os pensamentos, que a gestão das emoções, que a gestão pessoal estivessem presentes no cérebro. Pelo contrário, com essas descobertas, a gente repara exatamente que o John Harlow cita a dificuldade do Phineas Gage de não só estabelecer metas palpáveis, objetivos palpáveis para o seu futuro, mas de se manter a esses objetivos. Então, transitando o tempo todo, ele fica muito mais volátil, muito mais refém das suas emoções do momento presente, o que nesse caso especificamente era um problema, né? Quer dizer, existem alguns conceitos aí, principalmente das terapias atuais, que falam da questão do momento presente, mas é uma espécie de gestão também. Você ficar no momento presente também é se autogerir. Quando você não tem nenhuma capacidade de autogestão, você se deixa levar por qualquer tipo de acontecimento, né? E esse talvez seja o ponto que o John Harlow está mostrando para a gente lá na segunda metade do século XIX. Tanto tem aí por volta de 150 anos que se pensa e que se tenta estudar e se tenta compreender esse fenômeno. E, na verdade, o Antônio Damasio, que é o autor do Erro de Descartes, aquele livro que cita o caso do Phineas Gage, ele vai trazer esse exemplo para tentar trazer para a gente a teoria do marcador somático. É a ideia de que, de alguma maneira, nós não temos exatamente essa distinção clara, nítida, entre a mente e o corpo. Daí a ideia do erro de Descartes. Porque Descartes, em 1649, quando escreve As Paixões da Alma, ele faz exatamente essa distinção. Existia um corpo, uma coisa ali personificada, né? E existiria uma alma. E essa alma não está necessariamente ligada a esse corpo. Não é à toa a ideia de que quando o corpo morre, a alma vai para outro lugar, ela se desapega do corpo e vai para outro lugar. Apesar dessa ideia ser antiga, evidentemente que a obra de René Descartes faz com que isso se concretize na sociedade contemporânea ocidental. Então, durante muito tempo, a dualidade mente-corpo, ela é promulgada, ela é divulgada como uma verdade. E Antônio Damasio, então, ele vai propor que não é exatamente por aí que a coisa funcionaria. Existiria uma circuitaria, né? Um grupo de estruturas cerebrais que estariam envolvidas na coordenação e na gestão de todas as nossas funções cognitivas, comportamentais e emocionais. Essa gestão ela seria essencial para a gente poder funcionar na vida, para a gente poder funcionar no dia a dia dentro de uma sociedade. Sem essa nossa capacidade de gerir os nossos impulsos, de gerenciar os nossos desejos, nós provavelmente não conseguiríamos construir a sociedade do jeito que nós construímos e não conseguiríamos tolerar pessoas que têm visões diferentes ou que têm desejos diferentes dos nossos. Pelo contrário, o que provavelmente faríamos seria tirar essas pessoas do caminho, independente da forma como fizéssemos. Então, é exatamente essa ideia de que existem estruturas no cérebro que estão responsáveis por essa nossa gestão é que Antônio Damasio vai trazer na teoria do marcador somático. E aí eu gostaria que vocês acompanhassem comigo mais ou menos o que seria, segundo a visão do Antônio Damasio. A gente tem aí no diagrama A uma relação entre o corpo e as regiões que a gente chama de regiões límbicas, né? Então a gente tem os córtex sensoriais primários e regiões límbicas, portanto regiões emocionais, que fazem relação direta com o nosso corpo e os dois se retroalimentam. Então o que eu sinto no meu corpo vai para minhas vias primárias emocionais, da mesma forma como as minhas vias primárias emocionais mandam informação para o meu corpo. Então, no final das contas, não são coisas separadas. Sentir a emoção é sentir, sobretudo, o que acontece no nosso corpo. No entanto, existe um outro grupo de estruturas ali no esquema B que está associado exatamente a essa coordenação das informações que estão sendo processadas no nosso cérebro, principalmente informações de ordem cognitiva, portanto, de ordem do pensamento. Seriam mais racionais, menos emocionais e mais racionais. Isso está envolvido com o córtex pré-frontal ventromedial, que ali na figura está VNTC,
córtex pré-frontal ventromedial, o córtex pré-frontal dorsolateral, o DLPFC, as regiões parietais, que é o PCC, então você tem ali parte do córtex parietal envolvido, da mesma forma como a ínsula, que seria uma região interna do nosso cérebro que faz a ligação entre esses aspectos mais racionais com os aspectos mais emocionais. Da mesma maneira, é necessário que essas estruturas mandem informação para o nosso corpo para que a gente possa agir de acordo com aquilo que estamos pensando. Seja a ação física, seja uma ação motora, ou mesmo a ação da fala, como, por exemplo, a articulação mandibular e a articulação dos lábios, né? A movimentação dos lábios, a contração da musculatura, enfim, tudo isso está aí associado a essa nossa capacidade de refletir de maneira racional e tentar responder aos estímulos de maneira racionalizada. E aí, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que diversos neurotransmissores e diversos núcleos sensoriais do nosso corpo, de células do nosso corpo, mandam as informações e retroalimentam esses dois sistemas, tanto o sistema emocional quanto o sistema cognitivo, o sistema racional. Eles são ambos retroalimentados ao mesmo tempo pelo nosso corpo e pelas ações que o nosso corpo sofreu, o que seria aí presente no nosso esquema C. Tá? E aí você pode ver que essas vias aferentes, elas chegam em diversas regiões, como, por exemplo, na ínsula, no córtex cingulado e também na amígdala. Então, todas essas regiões, tanto regiões emocionais quanto regiões supostamente racionais, elas recebem esse feedback ao mesmo tempo. Então, o que o Antônio Damasio está querendo dizer para a gente é que a ideia de que existe um cérebro que é absolutamente racional e um cérebro que é absolutamente emocional e que as nossas respostas fisiológicas, físicas do nosso corpo estão associadas a esse aspecto mais emocional, não é bem assim que a coisa funciona, porque existe um diálogo entre todas essas circuitarias, entre todas essas regiões, e elas estão conectadas uma à outra. Na verdade, o que você tem é um grupo de funções que são um pouquinho mais superiores, porque elas fazem a regulação de outros aspectos que são menos superiores, como, por exemplo, a emoção. Então, aquele esquemazinho B, né, então, olhando para a figura, o esquema B, na verdade, ele teria uma espécie de função executiva, no sentido de gerir e permitir que a gente execute tudo aquilo que está ali no nosso esqueminha A, que seria esse aspecto mais emocional, esse cérebro mais emocional. Se você tem qualquer defeito, né, se você tem qualquer problema na conexão entre esse sistema A e o sistema B, você vai ter consequências que são permanentes, não só para a nossa mente, mas também para o nosso corpo. O que significa dizer que não existe distinção entre mente e corpo. E aí, olha só que coisa muito curiosa, gente. O que aconteceu com o Phineas Gage foi exatamente um rompimento dessa conexão entre essas estruturas mais superiores com as estruturas mais inferiores que estão associadas às emoções, tá? E aí percebam que não estou falando de uma hierarquia, ok? Quando eu digo superior, eu digo anatomicamente superior, ou seja, a parte superior do cérebro comporta atividades que são mais racionais, de acordo com a teoria do marcador somático da doutora Damasio, ao passo que as porções mais inferiores, como o ínsula, a amígdala, todas as regiões do sistema límbico, estão associadas a aspectos mais emocionais, tá? Mas isso não significa, mas isso é anatomicamente falando. Um está na parte de cima, o outro está na parte de baixo. Isso não significa que exista uma hierarquia entre emoção e razão quando a gente está falando do cérebro. E sim, o que eu estou dizendo para vocês é que existe uma circuitaria que é responsável pelo gerenciamento e gestão das emoções quando estamos dando conta de problemas que aparecem na nossa frente. E aí repara que, na verdade, a lesão do Phineas Gage, dá uma olhada aí no gráfico, foi exatamente nessa região aqui, né? Então, a barra de ferro ela passa por cima do córtex pré-frontal ventromedial, causando um distúrbio em todo esse esquema B, e ao causar esse distúrbio no esquema B, o que a gente tem é a consequência de você não conseguir mais regular suas próprias emoções e você aumentar muito a sua capacidade de labilidade emocional
né, e principalmente de fuga de pensamento. Então você tem tanto o aspecto do pensamento fugindo, o pensamento, você perde as suas metas, você perde seus objetivos, porque você não tem mais como fazer a gestão da sua racionalidade, mas você também tem uma perda dos aspectos emocionais, né? Então você também não consegue mais fazer a gestão dos aspectos emocionais. É claro que o meu discurso, ele se assemelha muito para um leigo, pelo menos, né? Vocês são alunos de psicologia, mas ainda estão no início da faculdade, né? Se assemelham muito à ideia de que isso poderia se tornar um transtorno esquizofrênico ou algum transtorno de personalidade. Então, não é exatamente disso que se trata, tá? Na verdade, o que a gente está falando é de uma dificuldade na gestão, na autogestão, no autocontrole. Muitas vezes, pacientes com esquizofrenia têm gestão do seu autocontrole e conseguem lidar com as suas demandas. As demandas aí, os sintomas e as questões são outros, tá? Então, por favor, não confundam essas duas coisas. Apesar de soar parecido, não são coisas semelhantes, tá? A gente está falando de uma lesão física, mecânica, que aconteceu com um paciente, foi uma situação hiper rara, não é uma coisa comum de se acontecer, mas é claro que as mudanças do comportamento, elas parecem estar associadas também a mudanças no cérebro, mas não necessariamente uma causa a outra. Isso é muito importante ficar claro para vocês, tá? Não é porque existe uma alteração fisiológica ou anatômica no cérebro que você vai ter uma alteração comportamental. Muitas vezes as alterações comportamentais estão associadas a alterações do próprio pensamento ou então a estresses que a gente vive na vida e que não necessariamente vão ser a causa da modificação da fisiologia e da psicofarmacologia envolvida nos processos cognitivos, tá? Então, só para distinguir essas coisas para vocês. Bem, então, continuando a ideia, o que acaba acontecendo, o que o John Harlow vai descrever para a gente, é que existe uma regulação de estruturas mais anteriores, né, principalmente no nosso cérebro. Quando eu digo anteriores, eu estou falando mais da parte da frente do cérebro, como, por exemplo, o córtex orbitofrontal. E é essa regulação, né, que foi aquele esqueminha B que eu mostrei para vocês, que vai permitir que a gente consiga regular as nossas ações motoras e da aprendizagem, que estão associados ao córtex cingulado anterior. São aquelas funções executivas que a gente chama de mais racionais ou frias. Mas é a mesma estrutura que também vai regular as emoções, que está ali na amígdala, né, que são funções executivas mais emocionais, né, mais quentes. Portanto, as mesmas estruturas, a mesma circuitaria está envolvida tanto nas nossas decisões emocionais quanto nas nossas decisões racionais. Não existe essa distinção, essa ideia que a gente tem de que uma pessoa é mais coração do que mente, mais mente do que coração. Isso não é exatamente por aí que funciona. Pelo contrário, o que uma pessoa que toma decisões muito emocionais, pessoa que toma decisões muito impulsivas do ponto de vista emocional, o que ela está mostrando para a gente é que ela não tem amadurecido esses recursos mais superiores de gestão, de autogestão e autocontrole, né? A única coisa que está acontecendo é isso. E vou além, é possível desenvolver esses aspectos de autogestão, de autorregulação, fortalecendo essas estruturas mais superiores e mais anteriores do cérebro através de treinamentos. E esse talvez seja o ponto mais curioso, porque é exatamente isso que a terapia faz. Um dos principais efeitos da psicoterapia é exatamente o fortalecimento dessas estruturas cerebrais, fazendo com que você tenha mais autorregulação, mais autocontrole diante dos estresses, das demandas e de todas as questões que aparecem na nossa vida. Então, pensem comigo e acompanhem o meu raciocínio. Lesões cerebrais na conexão entre essas estruturas causam danos permanentes nesses comportamentos. E, na maioria dos casos, somente nesses. Casos como de finhas-gays e outros problemas clínicos deram origem ao conceito de disfunção executiva, que seria exatamente essa dificuldade em você ter a gestão da execução dos problemas. Então, eu não estou falando aí no problema atencional, da atenção. Eu tenho dificuldade de prestar atenção em alguma coisa. Não é isso. Eu tenho dificuldade de aprender alguma coisa, de gravar as coisas na memória. Não é isso. Na verdade, eu tenho dificuldade de ter um objetivo, traçar um objetivo e perseguir esse objetivo, tendo que passar por diversas etapas até chegar nesse objetivo. Tá? E geralmente esse objetivo é algo novo para mim. Algo que apareceu, surgiu, dado uma demanda do ambiente ou dado uma demanda interna minha. Eu quero fazer alguma coisa. Tá?
Então, é disso que a gente está falando de disfunção executiva e não de problemas de outras ordens, de outras funções cognitivas ou de outros processos psicológicos básicos, tudo bem? E aí, em 2013, uma pesquisadora chamada Adele Diamond, da Universidade de British Columbia, em Vancouver, no Canadá, ela resolveu escrever um artigo, que se tornou um artigo muito importante na área da psicologia cognitiva, estabelecendo exatamente quais eram as funções executivas basais, portanto, os processos psicológicos básicos envolvidos na execução de tarefas, e quais as funções executivas seriam superiores, portanto, produtos dessas outras funções executivas mais básicas, mais basais, mais centrais, nucleares, e de que maneira que elas funcionariam para que a gente pudesse resolver problemas que a gente nunca vivenciou ou nunca experimentou antes. Então, eu vou só citar o nome para vocês, tá? Porque são processos extremamente complexos, eu não gostaria de perder o meu tempo aqui, quer dizer, não seria exatamente perda de tempo, claro, mas não faz parte dessa disciplina a gente se ocupar de tantos conceitos assim. Nosso foco na aula de hoje é a resolução de problemas e a forma como nós resolvemos problemas. Mas é só para dizer para vocês que existem algumas funções que são básicas, que são necessárias para que a gente possa dar conta daquilo que o ambiente nos impõe ou daquilo que a gente deseja realizar, tá bom? Então vamos lá para esse modelo da Adele Diamond, que é o seguinte. Primeiro a gente tem a memória de trabalho, a gente já conversou um pouquinho sobre memória de trabalho, que é esse conceito de manipular uma informação na nossa mente quando essa informação é nova. E a memória de trabalho ela vai funcionar junto da inibição. A inibição ela pode ser tanto cognitiva quanto comportamental. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese para vocês para explicar a diferença entre inibição cognitiva e inibição comportamental. Na inibição cognitiva, a gente está falando aí de impedir a presença de pensamentos que não estão associados àquilo que eu estou querendo fazer, àquilo que eu estou querendo realizar. Então, por exemplo, se eu viro para vocês e falo, faz de cabeça 116 vezes 14. 116 vezes 14. Aí vocês vão começar a fazer uma série de operações matemáticas na cabeça e eventualmente vai vir o pensamento, para que eu estou fazendo isso? Ou então, nossa, mas que coisa chata, ou então, ai meu Deus do céu, já esqueci o que eu tinha pensado anteriormente. Todos esses outros pensamentos que não estão associados à resolução desse problema é aquilo que a gente chama de pensamentos distratores, ou pensamentos que vão atrapalhar, que vão te distrair, te levando para algum outro lugar que não deveria. Tá? Então, para isso que serve a inibição cognitiva. Já a inibição comportamental é exatamente a nossa capacidade de resistir a certos impulsos. Né? Então, por exemplo, se você está tentando fazer a conta de cabeça e você eventualmente se sente muito repelido por aquela ideia, ou então se você se sentir emocionalmente mal, se você fica estafado, cansa a sua mente aquilo, e você quer desistir, por exemplo, você pode simplesmente dar de ombros. Ah, não, cansei dessa porcaria, deixa esse troço para lá. Esse é o tipo de comportamento que é um comportamento predisponente diante de uma situação de frustração. Então, quando você tem uma dificuldade muito grande, você se frustra diante dessa dificuldade e a tendência é largar de mão, é deixar de lado. Né? É um comportamento predisponente, você abandona. Isso faz parte de absolutamente todos os conceitos humanos, né? Um comportamento absolutamente humano, que é o conceito do abandono. E esse tipo de comportamento ele precisa ser evitado se você quiser realizar uma determinada tarefa. Então, se você quer chegar ao seu objetivo final, você não pode, a ideia de abandonar, ela não pode estar presente. Né? Então, você resistir ao impulso de abandonar é também uma função executiva, e é isso que a gente chama de inibição comportamental. Então, inibição comportamental é a nossa gestão e a nossa capacidade de inibir os impulsos. Já a inibição cognitiva é a nossa capacidade de inibir e impedir que pensamentos nos distraiam, pensamentos próprios que venham na nossa cabeça e possam nos distrair. Tá? Então, a inibição tem esses dois níveis, e eles são ambos extremamente importantes quando a gente quer alcançar um determinado objetivo, quando a gente quer resolver um problema que se pôs na nossa frente. E a combinação de inibição com memória de trabalho que vai dar aquilo que a gente chama de flexibilidade cognitiva. Então, a flexibilidade cognitiva é exatamente essa nossa capacidade de pegar informações,
informações que a gente já conhece, que de alguma maneira a gente está processando na memória de trabalho, e ao mesmo tempo conseguir mudar de perspectiva, olhar com perspectivas diferentes. Como assim tomar outra perspectiva? Muito simples, usando a minha capacidade de inibição. Eu uso a minha memória para dizer se você já passou ou não por aquela perspectiva, se você já olhou o problema daquele prisma. A inibição entra e fala, olha, então inibe essa forma de pensar e vamos mudar de forma de pensar. Assim, causando uma espécie de flexibilidade, uma flexibilização, se colocando em diversas perspectivas diferentes e olhando o problema de diferentes prismas. Com isso, você consegue ver o espectro possível do fenômeno que você está observando, do problema que você quer resolver. Para isso que serve a flexibilidade cognitiva. Mas ela depende das outras duas estruturas, repararam? Então, se a gente for falar em processos básicos, a gente poderia dizer que sim, memória de trabalho é um processo básico e inibição é outro processo básico. Inclusive, do ponto de vista de desenvolvimento infantil, eles aparecem muito cedo. É muito rápido. Uma criança com 3 anos, por exemplo, já consegue apresentar indicadores muito interessantes e muito relevantes de memória de trabalho, ao passo que uma criança de 6 meses já começa a apresentar comportamentos inibitórios. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que eles são muito basais, que eles são estruturantes para a cognição humana. E sem eles, a gente não consegue tomar diferentes perspectivas e olhar problemas de diferentes nuances. Algo que é extremamente importante para que a gente possa dar conta dos problemas que aparecem. Mas ainda assim, a flexibilidade cognitiva, ou seja, a tomada de perspectiva, não resolve o problema. A única coisa que ela permite é que você faça um escaneamento melhor, né? Que você consiga levantar mais informações sobre o problema. Mas não adianta eu ter um monte de informações sobre o problema, que eu consiga manter o meu foco na resolução dele, se eventualmente eu não consigo resolvê-lo, né? E para isso, nós, seres humanos, temos uma série de estratégias para resolver os problemas. Por isso que resolução de problemas é considerado uma função executiva superior. Tá? E aí as funções executivas superiores são divididas em 3. A primeira delas é a resolução de problemas. A segunda é a nossa racionalidade, a nossa capacidade de pensar de maneira de causa e consequência. É isso que se trata a racionalidade. Raciocinar, de modo a pensar quais são as consequências de cada uma das ações que podemos tomar. E o planejamento, que também está associado a esses aspectos, mas que é uma espécie de modalidade anterior à resolução de problemas e à racionalidade, principalmente porque o planejamento ele pode acontecer sem que você queira executar uma determinada ação. O planejamento, portanto, ele pode existir sozinho. Eu posso, por exemplo, criar planos, planejar futuros que não necessariamente vão existir. Né? Eu posso planejar, por exemplo, mas e se eu ganhar na loteria, o que eu vou fazer? Né? Essa capacidade de planejar, né, tendo em mente que eu ganhei na loteria e fazer essas divagações, simular esses cenários, a minha mente é capaz de fazer, mas isso não significa necessariamente que eu vou executar e que eu tenho o problema, ou o bom problema que seria ganhar na loteria. Não necessariamente isso vai acontecer. Né? Então é nesse sentido que o planejamento está destacado tanto da resolução de problemas quanto da racionalidade. Agora, a resolução de problemas junto com a racionalidade, que é eu quero resolver um problema, e eu vou resolver um problema a partir de diferentes cenários, de modo racional, tentando usar o meu raciocínio para chegar a essa resolução de problemas, é aquilo que a gente conhece juntos e chama de inteligência fluida. Então, inteligência fluida é exatamente essa nossa capacidade de, quando nos deparamos com um problema novo, nós lançamos mão da nossa racionalidade para resolver esse problema. E se conseguimos resolver esse problema com sucesso, a gente pode ser considerado inteligente, mesmo que esse problema nunca tenha sido visto antes por nós. Tá? Na verdade, é exatamente essa a ideia da inteligência fluida. A nossa capacidade de resolver problemas que já são novos, não aqueles que a gente já viveu. Porque aqueles que a gente já viveu, aqueles que a gente já sabe como resolver, ele deixa de ser fluido, ele já é um conhecimento cristalizado, um conhecimento anterior já experienciado. E o que eu estou dizendo para vocês é que existem pessoas que sim conseguem ter muita capacidade de inteligência fluida. Então, inteligência fluida é qualquer problema absolutamente novo, distinto.
E aí, se a gente for parar para pensar na história da humanidade, quantas pessoas foram inteligentes do ponto de vista fluido, de conseguirem dar soluções para problemas antigos, ou mesmo para problemas novos que apareceram, e essas pessoas conseguiram dar cabo, dar solução a esses problemas, de maneira que ninguém nunca tenha pensado antes. Os artistas, por exemplo, músicos, artistas plásticos, eles conseguem reorganizar a realidade de tal maneira que ninguém nunca pensou antes. Da mesma maneira, grandes estadistas sociais, como, por exemplo, Mahatma Gandhi ou mesmo Nelson Mandela, são pessoas que conseguiram reconstruir, reconfigurar a sua própria sociedade de maneira ímpar e que ninguém nunca tinha pensado antes. Então, independente da área que a gente esteja falando, a gente está falando de pessoas que têm uma inteligência diferenciada porque conseguiram enxergar o problema de maneiras tão diferentes que conseguiram dar uma solução que até então ninguém tinha pensado antes. É disso que se trata a inteligência fluida. Essa inteligência criativa, essa inteligência diferente. E não a inteligência cristalizada de resolver um problema matemático. Essa também é uma inteligência importante, e existe um grupo importante de pessoas que precisa estar presente no planeta Terra, né, que tem essa inteligência cristalizada para dar conta dos problemas atuais, dos problemas contemporâneos, mas a verdade é que outros problemas sempre surgirão. E para isso, pessoas com inteligência fluida elevada precisarão estar presentes para tentar nos ajudar a dar conta desse tipo de questão. Tá? Então, só para diferenciar para vocês, inteligência fluida e inteligência cristalizada, e que inteligência fluida está associada à resolução de problemas e racionalidade. Nosso foco dessa aula de hoje é a resolução de problemas, e eu vou apresentar para vocês agora alguns tipos e algumas modalidades de resolução de problemas que são os mais comuns para nós seres humanos e que são mapeados aí na história das ciências psicológicas, tá bom? A conceituação de resolução de problemas. Então, resolução de problemas é a concatenação de funções cognitivas superiores com o objetivo de dar conta de uma demanda do ambiente ainda não experienciada. E aí existem algumas características que são importantes para a resolução de problemas. A primeira delas é que ela é intencional. Então, ela tem uma finalidade. Né? Você tem um objetivo que é dar conta ou dar cabo daquele problema. Envolve tanto os processos voluntários, que são controlados, top-down, quanto também processos automáticos, como bottom-up. Então, não é só um ou somente o outro, tá? Os dois processos estão envolvidos quando a gente está tentando resolver um problema. E, por último, serve para situações ainda não vividas. O processo de resolução não é conhecido previamente. É disso que se trata as resoluções de problemas. E aí a gente começa o aspecto da resolução de problemas, a gente começa essa parte da nossa matéria olhando para o primeiro e mais básico tipo de resolução de problemas, que é o insight. O insight ele é caracterizado como uma resolução de problemas súbita, ou pelo menos ela parece para os indivíduos como um processo súbito. De repente você teve um lampejo, deu um clique e conseguiu resolver o problema. Por isso a ideia do insight é no sentido de que você teve uma espécie de epifania, uma descoberta, e essa descoberta levou à resolução de problemas. Então, eu gostaria de passar um vídeo para vocês com nossos primos primatas, mostrando para vocês como é que funciona o processo de insight, como é que eles conseguem finalmente resolver esse dilema da banana. Vamos lá? Dá uma olhada no vídeo. Então, esse processo do insight, ele começa assim como uma espécie de tentativa e erro. Vocês repararam no vídeo que
Os macacos eles tinham esse tipo de comportamento de tentativa e erro. Primeiro começavam pulando, depois começavam a tentar alcançar de alguma outra maneira, até que finalmente eles tiveram uma súbita realização de como é que eles deveriam proceder. A questão é que, como eu falei para vocês, existem tantos processos top-down quanto bottom-up na resolução de problemas que funcionam. E esse esqueminha que eu vou apresentar para vocês vai facilitar a compreensão de como se dá o processo de insight. Então, esse processo de solução súbita de um problema com a reorganização mental dos elementos, ela começa com processos subjacentes de organização de possibilidades. Então, é aquilo que a gente falou de flexibilidade cognitiva. Você começa a criar diferentes estratégias e tentar olhar para o problema de diferentes perspectivas para ver qual seria a melhor perspectiva que você deveria tomar. E esses processos subjacentes, eles estão associados a essa mudança constante das perspectivas. Então, de alguma maneira, existe um processo implícito, quase que inconsciente, portanto, bottom-up, de reorganização das possibilidades, de mudança de perspectiva, que vão levar a essa experiência subjetiva de solução mágica. É quase que como você tivesse conseguido resolver como um passe de mágica, mas não é exatamente um passe de mágica. Na verdade, esses processos eles vão acontecendo na medida em que você vai tentando resolver o problema, mas muitas vezes acontece, quando você está tentando dar conta de um problema novo, de você não conseguir tomar todas as perspectivas possíveis. Às vezes, você fica preso numa perspectiva ou num grupo específico de perspectivas únicas. Né? Então, isso significa que você está tendo uma dificuldade por conta da sua flexibilidade cognitiva limitada. Pode acontecer de você ter uma limitação ali na flexibilidade cognitiva e você não conseguir mudar as perspectivas de perspectiva o suficiente para conseguir dar conta do problema. E aí é muito curioso, porque existe a necessidade de você, de alguma maneira, esvaziar a sua mente, e na medida em que você esvazia a sua mente, você consegue finalmente se desapegar dessas perspectivas, ou dessa perspectiva única que você escolheu, e que você ficou apegado, perseverando, né, persistindo naquela dificuldade, e aí, às vezes você precisa de esvaziar a sua mente para você conseguir desapegar e conseguir finalmente mudar de perspectiva, olhar o problema de outro prisma. Para isso que serve, por exemplo, o sono. Dormir ajuda quando a gente quer resolver um problema. Porque quando a gente dorme, o nosso cérebro ele tenta se reorganizar, dadas as informações anteriores, e tenta se preparar para novas informações, para novos aprendizados. Então, quando a gente acorda, é muito comum você ter passado aí a noite inteira, o dia inteiro, tentando resolver um determinado problema, você vai dormir, fala, eu estou cansado de pensar nisso, vai dormir, e de repente você acorda com uma ideia totalmente inovadora que vai lá e dá conta do problema, vai lá e resolve o problema. Né? Então você tem essa sensação subjetiva de insight, mas na verdade é porque você estava perseverando em certos pontos de vista que não auxiliariam na resolução desse problema. Aí você dormiu, reorganizou o seu cérebro, e o seu cérebro acordou pronto para olhar o problema de diferentes pontos de vista, de diferentes ângulos. E quando você conseguiu finalmente enxergar o ângulo da solução, você vai lá e dá conta do problema, mesmo que você não perceba isso conscientemente. Então, isso não é feito de forma consciente, isso vem como uma realização súbita. Então, as pessoas sentem que aconteceu como um passe de mágica, mas não tem nada de mágica. Tem sim esse processamento contínuo das diferentes perspectivas. É assim que se dá o insight. Mas o insight, obviamente, não é a única forma da gente resolver problemas, principalmente problemas novos, tá? Eu estou aqui focando em problemas novos. Problemas antigos, eles já têm as suas soluções pré-determinadas, seu passo a passo. Os problemas novos, eles precisam de novas formas de tentar dar conta do problema. Insight é um deles, talvez o mais conhecido, porque todos nós tivemos esse tipo de sensação algum dia, mas a gente vai dar uma olhada em outros, porque outros são tão importantes quanto e acontecem, às vezes, com mais frequência do que o próprio insight. Segundo, a gente tem a heurística. A heurística são padrões de pensamento simples usados de maneira generalista para resolver problemas. Existem dois tipos básicos de heurística. O argumento ab authoritatis, e na verdade o que eu estou falando aqui é o argumento da autoridade, né, do latim, e é basicamente quando uma pessoa que é considerada uma autoridade fala de alguma coisa, a gente acredita.
Geralmente, a gente tem um cuidado, ou a gente deveria ter o cuidado, de ouvir argumentos de autoridades que são especialistas na sua própria área, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui tentar dar minha opinião sobre política ou economia, mas eu não sou nem político, nem cientista político, nem cientista social, e muito menos economista. Então, por mais que eu dê a minha opinião, ela não deveria ser levada em conta por vocês. Mas só que o fato de eu ser professor de vocês faz com que a minha opinião tenha maior peso na hora de vocês olharem um problema diferente e tentarem encaixar esse problema naquilo que vocês acreditam como sendo a melhor solução. Esse é o ponto que a gente tem observado atualmente na nossa sociedade. Várias autoridades ou supostas autoridades dando opiniões em coisas que elas não são especialistas, mas as pessoas elas dão credibilidade àquilo que é dito primeiro, porque a própria pessoa é ignorante em relação àquele determinado tema. E segundo, porque a pessoa que falou é uma autoridade ou considerada uma autoridade. Então é disso que se trata o argumento ab authoritatis, tá bom? Então é disso que se trata quando a gente está falando desses aspectos da autoridade. O outro aspecto da heurística é o termos e condições. Você é conhecido como terms and conditions porque é um fenômeno novo, relativamente novo, mas que está associado aos usos de softwares, né? Quer dizer, quantos de nós aqui realmente param para ler os termos e condições antes de assinar e utilizar o software, né? Então, é a ideia de que, de alguma maneira, por mais terrível que sejam os termos e condições, né, eles não vão ferir a gente de alguma maneira, porque a gente observa na sociedade e os termos e condições de uso daquele aplicativo, daquele software ou daquele, ou daquele aparelho, eles não prejudicaram outras pessoas. Ou pelo menos não prejudicaram outras pessoas a tal ponto de compensar ou de você desistir de usar esse aparelho, ou esse aplicativo, ou esse software, ou seja lá o que você está querendo usar. Né? Então é uma espécie de compensação. Olha, as pessoas elas não são tão prejudicadas assim pelos termos e condições, então eu vou aceitar, enfim, vou tocar para lá e eu não vou ler esse troço todo. É mais ou menos isso, assim. Você deixa para trás os pormenores em prol de um benefício presente, ou um possível benefício que vai aparecer logo depois que você começar a utilizar. Então, é muito comum a gente abandonar ou deixar os detalhes de lado, as minúcias de lado na hora de tomar uma decisão. A gente vai na decisão a partir daquilo que provavelmente vai nos trazer mais benefícios. Daí a ideia do terms and conditions, dos termos e condições dos aplicativos, dos softwares, enfim, o que é uma outra modalidade de heurística. Você olha superficialmente, e se superficialmente dá conta do seu problema, você aceita sem ter os detalhes, sem ver as minúcias, sem ler as letras miúdas, né? Ou no caso dos termos de condições, sem simplesmente ler, porque aquele troço é grande pra caramba e é chato pra burro. Então a gente deixa pra lá, tá? Então esses dois aspectos são heurísticas. Heurísticas, portanto, são essas formas mais simples, mais simplificadas e superficiais de tomar decisões e tentar resolver os problemas. Argumento da autoridade, termos e condições. E existe também uma outra modalidade que é conhecida como meios-fins. Como é que funciona? Na medida em que você vai fazendo uma determinada coisa, você vai executando uma determinada tarefa, né, para tentar resolver o problema, você tem mais ou menos em mente qual a meta final que você quer chegar. Né? Então, você o tempo todo vai fazendo aquilo que você acredita que vai gerar esse resultado final. O tempo todo, na sua cabeça, está em mente o resultado final. E aí você vai tentando fazer da melhor maneira possível, pelos meios que você acredita que são os melhores, para gerar os fins. Né? Aquele conceito de os fins justificam os meios. Independente da forma como você esteja executando agora, o que importa é o que vai acontecer no final, qual a sua meta final. É esse foco que a gente tem quando a gente olha para alguma coisa, a gente fala, não, eu quero aquilo, eu quero chegar lá, eu quero dar conta desse problema, chegando daquela maneira naquele ponto final, com aquele resultado específico, né? E aí, independente da forma como você faça, você vai ajustando os seus comportamentos para que esses comportamentos estejam cada vez mais próximos desse resultado final que você imaginou na sua cabeça. Tá? Então, o que importa, na verdade, para você é o resultado final e as suas ações elas vão acontecendo
para que você possa alcançar exatamente esse resultado final que você imaginou, do jeito que você imaginou. Daí a ideia ou a modalidade de resolução de problema, meios, fins. E é um pouco semelhante da próxima, mas que difere porque imagina que ao longo do seu passo a passo, né, você tem sim ali aquele resultado final em mente, você tem ali aquele foco, aquele objetivo, aquela meta que você deseja realizar, mas você vai passo a passo monitorando o que você está fazendo para ver se esse passo que você está dando ele é coerente com o anterior, se ele é coerente com o planejamento que vai acontecer para o próximo passo e se eles vão chegar nesse objetivo final. Então, diferente do meios fins, o que a gente tem aqui é um monitoramento constante do passo a passo que vai eventualmente chegar nesse resultado final. Mas o que importa aqui é o foco no processo e não o foco no resultado. Tá? Então, quando a gente pensa nesse foco no processo, na hora de resolução de problemas, o que a gente está falando é exatamente do monitoramento do progresso. Tá? Então, esse monitoramento do progresso é necessário ter traçado os passos para chegar ao objetivo. Então, aqui o planejamento é essencial. Identificar o que já foi feito e quanto a realização aproximou do formato final dessa meta. Então, a gente está falando aí de metas que são estabelecidas a curto prazo, a médio prazo, para que você possa chegar no resultado final a longo prazo, se é que a gente está falando aí de objetivos a longo prazo, de problemas que demandam da gente um tempo maior, né? Mas mesmo que isso não aconteça, a gente está ali estabelecendo certas metas e certos passos para esse procedimento e a gente vai monitorando esses passos. Então, o nosso foco está no processo e não no resultado final, apesar de você ter ali o resultado final. E da mesma maneira, em meios fins, da mesma maneira como o monitoramento do progresso, a gente também tem um aspecto do planejamento. Planejar também faz parte da resolução dos problemas. Só que lembra que planejamento ele pode acontecer sem eu ter um problema em vista. Mas ainda assim, é importante que eu faça um planejamento, principalmente a partir da minha racionalidade, para tentar construir um arcabouço, um esboço daquilo que eu pretendo realizar. Né? Então, nesse sentido que o planejamento é um aspecto extremamente importante na hora da gente construir a nossa resolução de problemas. Então, vocês veem aí que a gente tem diversas maneiras da gente lidar com um problema, né? Desde lá do insight, passando pela heurística, o argumento da autoridade, termos e condições, passando também pelo meios fins, pelo monitoramento do progresso e, por fim, pelo planejamento. Né? Até o momento que a gente chega aí num grupo de possíveis formas de resolver problemas que mostram para a gente o quanto que a gente tenta aí utilizar racionalidade, planejamento, o quanto a gente tenta montar estratégias diferentes para dar conta daquilo que aparece na nossa frente. Se uma coisa não está dando certo, às vezes a gente vai para outra, às vezes a gente volta, às vezes a gente insiste em diversas outras. Então, tudo isso serve para a gente conseguir dar conta do mundo que está à nossa volta. Só que uma coisa que é muito curiosa pode acontecer. Tá? Acompanhe comigo o raciocínio. Sempre chegam informações, estímulos de problemas novos para a gente resolver. Sempre chega. Né? O tempo todo está chegando coisa diferente para a gente dar conta. E às vezes é muito difícil a gente conseguir dar conta de tudo. E aí o nosso cérebro ele tem uma espécie de sistema de proteção. A gente não consegue resolver todos os problemas que chegam para a gente. Não é à toa, por exemplo, que a gente usa lá o argumento da autoridade para resolver sobre problemas que a gente tem desconhecimento. Então, eu sou ignorante sobre um tema. Alguém que é uma autoridade em outra coisa resolve falar sobre algo que ele não é autoridade, ou ela não é autoridade, ainda assim eu dou credibilidade porque fica mais fácil para mim. Né? Fica mais fácil para eu acomodar esse tipo de problema. Né? Ou seja, eu consigo lidar melhor com a minha ignorância se uma pessoa superior, ou que eu vejo como alguém superior, me diz alguma coisa sobre aquele aspecto. E para mim isso é suficiente para dar cabo, para dar conta daquilo que chegou para mim, para dar conta da minha ignorância. Só que mesmo assim, a gente tem outros processos que servem aí como proteção para tentar resolver o problema. E um desses processos é o que a gente chama de avareza cognitiva. A avareza cognitiva, portanto, é você gastar menos energia com demandas que supostamente
não são tão importantes para a gente. Tá? E eu vou trazer um exemplo do que é a avareza cognitiva, ou seja, essa nossa pão dureza do pensamento, o quanto que a gente não gasta energia na hora de pensar quando a gente está tentando lidar com um problema. Prestem atenção no problema que eu vou trazer para vocês, leiam comigo e respondam o mais rápido possível. Olha só, eu estou pedindo para vocês responderem o mais rápido possível. Leu, papum, respondeu. Vamos lá? Se 8 máquinas produzem 8 produtos em 8 minutos, quanto tempo 150 máquinas demorariam para produzir 150 produtos? Rápido, papum, os mesmos 8 minutos. Repara, gente, são 8 máquinas que produzem 8 produtos em 8 minutos. Então, cada máquina produz um produto por 8 minutos. Cada máquina leva 8 minutos para produzir cada produto. Então, independente do número de máquinas, independente do número de produtos, se o número de máquinas for igual ao número de produtos, vão sempre levar 8 minutos. Perceberam? É disso que se trata a tal da avareza cognitiva. Né? Provavelmente vocês responderam 150 minutos, mas não está correto. Né? Porque a equação não passa por aí. A gente faz isso o tempo todo. A gente assume e pressupõe coisas que não estão lá. Por quê? Avareza cognitiva. A gente tem preguiça de pensar. Mas não é preguiça porque você voluntariamente não quer pensar. É porque aquele tema, aquela resposta não é importante para você naquele momento. Então você guarda as suas energias para aquilo que realmente importa. Nesse momento, por exemplo, o que importa é vocês aprenderem resolução de problemas e aprenderem a disciplina. Então é óbvio que vocês não vão gastar a sua energia parando para pensar num probleminha de lógica como é esse. Né? É disso que eu estou falando quando a gente fala de avareza cognitiva. Portanto, cuidado com a avareza cognitiva, porque ela é utilizada o tempo todo para a gente estar tentando resolver problemas. E é claro que a gente também utiliza outros subterfúgios quando a gente está falando de racionalidade. Lembra que eu falei que a racionalidade é um aspecto extremamente importante da resolução de problemas? Principalmente quando está associado, além de estar associados para produzir uma inteligência fluida. Pois então, existe um sistema analógico de resolução de problemas, analógico no sentido de analogia. Se eu tenho isso aqui, então provavelmente esse mesmo esquema, essa mesma estrutura vai resolver outros problemas semelhantes. Eu gostaria de trazer para vocês 3 diferentes métodos analógicos, sistemas analógicos para a resolução de problemas e apresentá-los para vocês, tá bom? O primeiro deles é a semelhança superficial. Eu tenho 2 problemas que têm os mesmos elementos, mas os processos são diferentes. Então, quando eu tenho semelhança superficial, eu tenho a tendência de tentar resolver da mesma maneira, né? Não é à toa que atualmente, por exemplo, o pessoal da matemática, da pedagogia, tem ensinado para as crianças que 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 mais 3 mais 3, né? Que é semelhante à ideia do 3 mais 3. Então, você pega a multiplicação e você a reduz a uma adição, ao invés daquilo que se fazia antigamente, que era simplesmente decorar o resultado da tabuada. Então, isso que seria essa semelhança superficial. Você tem os mesmos elementos, mas os processos são diferentes. Então, você tenta raciocinar de que maneira que você vai lidar com cada um dos processos, apesar, a despeito dos mesmos elementos. Existe também o conceito de semelhança estrutural. E aí, na semelhança estrutural, a relação é causal entre os processos de solução. Primeiro eu preciso resolver um processo, depois eu preciso resolver outro. Igual aí a 3 vezes 3 mais 3. Então, 3 vezes 3 vem primeiro, por quê? Porque está dentro do parênteses. Então, primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses, para depois eu resolver o que está fora do parênteses. 3 vezes 3, 9, mais 3, 12. Essa é a solução final, porque primeiro eu sempre resolvo aquilo que está dentro do parênteses. Então, qualquer outro problema que seja semelhante a esse estruturalmente, que apresente a mesma estrutura, eu vou resolver da mesma maneira. Do mesmo jeito que no jogo da velha, se eu tenho aí essas 2 possibilidades de resolução, eu vou tentar solucionar o problema, eu vou tentar dar
cabo do problema da mesma maneira, mesmo que o processo tenha sido, considerando que esse processo tem a mesma estrutura, né? Então, considerando que ele tem a mesma estrutura, então o resultado vai ser sempre esse, tá? A forma de se defender aí, todo mundo sabe, obviamente, no jogo da velha, mas da forma como todo mundo sabe qual seria o resultado final, caso o X seja o responsável pela próxima jogada, certo? Por último, a semelhança procedural ou procedimental, tá? Então, eu tenho um certo procedimento, eu tenho um certo processo, e esse processo tem uma relação causal. Então, eu não tenho os mesmos elementos, eu não tenho a mesma estrutura, mas eu tenho o mesmo processo. E é esse processo que vai gerar o resultado final. Então, olhando aí para o 5 vezes 5 mais 5, 3 vezes 3 mais 3, não são os mesmos elementos, mas a estrutura é a mesma e o processo de resolução ele também será o mesmo, ok? Então, de um lado eu tenho somente os mesmos elementos, de outro eu tenho a mesma estrutura e por último eu tenho elementos diferentes, mas o processo ele gera o mesmo resultado, ok? Então, nesse sentido que a gente tem aí a solução analógica de problemas, e é muito legal observar esses aspectos, porque todos eles envolvem todos os tipos de problema que a gente tem para resolver. Por exemplo, um algoritmo matemático ele é muito semelhante a uma receita de bolo, ou mesmo uma receita de qualquer tipo de comida que você queira cozinhar, né? Então, cozinhar ele depende de um certo processo que é necessário ser executado para que no final você tenha o resultado desejado. Vamos lembrar, por exemplo, que para você fazer, por exemplo, o molho do macarrão, o processo é bem semelhante de começar a fazer o arroz. Sabe por quê? Porque em ambas as situações você vai começar com um fio de óleo, alho e cebola picados. Em ambos. Né? Então, assim, a estrutura ela começa muito semelhante. Né? Na medida em que você vai fazendo, é que a coisa vai se modificando. Tá? Talvez seja esse o ponto que a gente precisa compreender quando a gente está falando de resolução de problemas. Se eu quero fazer arroz ou eu quero fazer molho, o início vai ser bem semelhante, mas como você não tem os mesmos elementos, né, um é arroz, o outro é molho, né, e aí você vai ter outros processos, apesar desses processos iniciais serem semelhantes. Aí você vai precisar modificar ao longo do tempo. E é muito curioso que quem gosta de cozinhar acaba lançando mão de mesmas estratégias com alimentos diferentes. Né? E aí você acaba tendo resultados diferentes. Não é exatamente assim que eu gostaria que saísse, mas é porque você usou uma estratégia semelhante de outro alimento que você já sabia como fazer, e às vezes você não sabe como você cozinhar aquele que você está olhando diretamente. Aí você acaba metendo os pés pelas mãos. Isso é absolutamente comum, porque na verdade você está tentando fazer uma analogia àquilo que você já sabia anteriormente. Né? E aí, na medida que vai dando errado, você vai tentando modificar para que você tenha o resultado que você deseja. Né? E aí você precisa de outras estratégias que eu já expliquei aqui para vocês. Então, tá aí, essa é a matéria de resolução de problemas, é assim que a gente tenta resolver os problemas que chegam a nós, assim que a gente tenta dar conta e fazer com que o mundo à nossa volta faça sentido, que a gente consiga interagir com esse mundo de maneira satisfatória, pelo menos para a gente. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Essa parte da disciplina que é de resolução de problemas também vai ficando por aqui. E espero que tenha sido bem interessante para vocês e vocês tenham compreendido, tá bom? Beijo no coração de todos e fui!